Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Obrigado pela parceria de sempre e aos irmãos aqui presentes. Gratidão pela vida dos amados. E esse é o tema: a escravidão pastoral. Lá vai o irmão Elcio falar mal do pastor, ou dos pastores, ou dos líderes. Não vou falar mal de ninguém. Isso aqui é apenas um tema. E se, condicional, se a carapuça servir para os ouvintes, então é um problema deles com o Papai do Céu. Eu não tenho nada a ver. Eu apenas vou pregar o evangelho falando, não de mim, falando o evangelho, né? Ah, mas aí você vai denunciar. O evangelho denuncia o erro. Cristo denunciava o erro, os apóstolos denunciavam o erro, o sumo sacerdote Caifás chegou para Pedro e disse assim, Atos capítulo 5, versículo 29: nós já falamos que não é para ensinar no nome desse homem, para não falar de Jesus, para não ensinar acerca de Jesus, porque falar de Jesus, falar de Jesus todo mundo fala. Falar de Jesus é uma coisa, ensinar sobre Cristo é outra história. Então disseram, não, nós já falamos para vocês não ensinarem acerca desse homem. E aí Pedro disse, sim senhor sacerdote, o senhor é o sumo sacerdote, o senhor está sempre lá no templo oferecendo sacrifício, o senhor está lá recebendo os dízimos lá, o senhor está lá no templo apresentando crianças a Deus e fazendo a circuncisão, então o senhor é autoridade. Sim senhor sacerdote, eu não mais vou ensinar em nome de Cristo. Foi isso? Pedro disse, o que importa é agradar a Deus, obedecer a Deus, do que os homens. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse, se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Se fosse para eu agradar líder religioso, eu era mais um líder religioso que estaria aí enganando as pessoas em nome de Deus. Ah, irmão, mas eu não estou enganando ninguém. Então a carapuça não vai servir para você. Amém? Então fique claro aqui para os ouvintes também, porque a palavra é viva e ela corta na vida de todos. Se eu vou pregar e algo vai me constranger, é o próprio Deus, eu vou ter que mudar, porque senão a própria palavra vai confrontar comigo. Então vamos lá. Escravidão pastoral. O irmão vai viajar. Amanhã, vou dar nome, nosso irmão Danilo vai viajar. No sistema religioso, eu duvido se ele não teria problema. Vai viajar por quê? Foi aqui que Deus te abençoou. Vai viajar por quê? Como é que você recebe a bênção aqui e vai embora? Eu digo isso porque nós já vivemos isso. Vai para onde? Você vai, viu? Mas se você for, lembre de mandar o dízimo de lá, viu? Tá ouvindo, Danilo? É assim no sistema, irmão. É ou não é? É sim. E detalhe, não sei se eu vou lhe dar carta de recomendação. E tem uns que passam a noite toda orando e dizendo, Deus, entre em providência para que essa viagem não dê certo. A nossa oração, vá debaixo da graça e prospere e reine vida sempre. Mas a escravidão pastoral não. Está aí uma vítima de uma escravidão pastoral. Jaqueline aqui, ó. Ganhou neném, cesariana. Não podia ir. Os pastores diziam, não vai ninguém visitar a irmã, porque o marido da irmã tem carro. Ela que tem que pedir o marido para trazer na igreja para apresentar a criança, porque Deus não conhece a criança, tem que apresentar Deus na igreja. E proibiu toda a comunidade, não vá visitar a irmã. Eu e minha esposa desobedecemos a autoridade. Que é isso? Vai abandonar a irmã? A irmã está lá cheia de ponto, rapaz. Não está vindo porque não pode. Quer vir, mas não pode. Mas não vá, não vá. Não vá porque deixou de vir para a casa de Deus. Como minha esposa sofria para ir fazer faculdade lá no comércio e voltar 11 horas da noite, eu ficar esperando no ponto, e os pastores dizendo, escravidão pastoral.
Está buscando as coisas do mundo. Agora os filhos fazem faculdade, os filhos deles. O filho falta no culto porque está trabalhando ou fazendo um curso. Agora os membros não podem. Membro não pode, porque membro é escravo do pastor, no sistema religioso. Na graça de Deus, não. Então, abençoados, isso é uma humilhação, onde as pessoas se tornam escravas de um sistema religioso, e o líder, eu estou pastoral, mas é qualquer nomenclatura que você pensar, o líder, o ancião, o guru, qualquer um. Não são todos, não posso generalizar, mas o líder sempre impõe as suas regras, na sua grande maioria. É assim, é assado, não pode, come, não come, vai, não vai, bebe, não bebe. E você fica ali escravo de um sistema, pensando porque o pastor leu. Não, irmão Elcio, o pastor leu João 8,32, irmão. Irmão, eu estou na igreja porque o pastor chegou assim e disse assim, aleluia, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou aqui hoje porque eu estou livre, porque eu conheci a verdade. Que verdade? O pastor te libertou do teu futebol, do teu dominó. O pastor te libertou do teu carnaval que tu pulava e trouxe você para ele, ó. Você agora é meu. Ah, irmão Elcio, isso não faz sentido. Não faz, não? Vamos para a palavra? Vem comigo. Escravidão pastoral. Vou até tomar uma água que é tenso. Eu tinha alguns amigos pastores que diziam assim, você fica pregando isso, como é que o povo vai dizimar? Eu falei, mas a gente não cobra dízimo. Você fica pregando isso, como é que o povo vai congregar? Eu falei, o povo não é forçado. Mas você fica pregando isso, o povo não vai querer te ouvir. Mas o povo não é obrigado a me ouvir. O povo deve seguir Cristo. E se eu pregar Cristo, logo as pessoas vão querer ouvir, porque eu estou falando de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, disse o apóstolo Paulo, agora me regozijo, me alegro no meio dos meus sofrimentos por vós. Olha que interessante. Lembra do que a gente estava falando de sofrimento? Sofrimento de calúnia, difamação. Familiares que muitas vezes não quer conta comigo. Você acha que nós somos bobos? E parente meu que não fala mais comigo não. Pode até falar se me ver. Mas aquele carinho que tinha por mim não tem mais. Por causa do quê? Do evangelho que denuncia o sistema que eles praticam. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Então Paulo disse, olha, eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor ao seu corpo, que é a igreja. A igreja é o quê? É um templo? Corpo. Pessoas. Paulo amava pessoas. Paulo amava vidas. Paulo não amava templo. Porque o mesmo Paulo dizia, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então Paulo falava das pessoas, ou para as pessoas que estavam reunidas no templo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo, ele cumpria no seu corpo o resto das aflições de Cristo, por amor à igreja, pelo corpo que é a igreja. Atos, vou ser breve nessa mensagem, até porque são textos bem objetivos. Atos capítulo 20, versículo 29. Olha que Paulo, ele sofria por amor à igreja. Olha o que ele fazia, olha como ele atuava, como ele agia para com a igreja. Atos 20, 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Esses lobos cruéis não está falando de um animal selvagem. Está falando que depois da partida de Paulo, alguém iria assumir uma influência, uma liderança. Então, o Paulo que sofria por amor à igreja, o Paulo que se doava para a edificação da igreja, ele já previa que depois da partida dele, entraria no meio do povo lobos cruéis que não iriam poupar o rebanho. Ou seja, líderes, pastores que iriam o quê? Escravizar o rebanho.
Lobos cruéis. A minha esposa ligou a TV agora de manhã, estava passando um monte de lobos cruéis na TV. Ele estava se arrumando e está lá um lobão cruel. Então, pessoal, esses lobos cruéis, eles não poupam o rebanho. Se é que vocês estão me entendendo. Não quer nem saber, irmão. E começa a usar a Bíblia e distorce, vai e vem, e manipula. E os incautos, ó. Como é que uma pessoa dessa diz: Deus não quer que você guarde dinheiro. É para você dar tudo para Deus. Eu não tenho nada, tudo que eu tenho é da igreja. E a igreja é de quem? Porque de Cristo não é. Alguns de vocês já viram aí Jesus de Nazaré passeando de jatinho aí de 40 milhões de reais? Alguém já viu aí um dos apóstolos aí passeando aí em uma Mercedes importada? Mas é para Deus. Como assim? Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha lá, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, mas entrarão depois da partida de Paulo, disse Paulo, porque enquanto Paulo estava presente, Paulo não deixava. Paulo não permitia. Um dia Paulo estava pregando a graça, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Paulo está ali falando da graça, vários irmãos falando de Cristo, liberdade no Senhor, glória a Deus, aquela coisa linda, maravilhosa. Pedrinho chegou lá, também gostou, entendeu a palavra, ficou ali desfrutando. Passou um tempo, vem Tiago e João, lá de Jerusalém. Quando Pedro olhou para Tiago e João, Pedro, dissimuladamente se afastou. Aí Paulo olhou e disse assim: Pedro, eu não parti ainda não, viu? Eu estou aqui, viu? Você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho. Por que você, sendo judeu, quer fazer o gentio a viver como judeu e você não vive como judeu? E aí Paulo descascou em Pedro. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até o 21, é Paulo dando paulada em Pedro. É só ler. Somos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Se eu volto a ressuscitar aquilo que Cristo destruiu, eu mesmo me torno transgressor, ou seja, levantar a lei de volta que já tinha caído. Não anula a graça, porque se as obras justificam o homem, logo Cristo morreu em vão. Até que Pedro aprendeu e chegou na segunda carta e disse: como nosso amado irmão Paulo vos escreveu em suas epístolas, onde há pontos difíceis de entender, mas ele estava falando a verdade. Pedro reconheceu. Por quê? Porque embora Pedro tenha agido de uma forma religiosa, mas Pedro não era um lobo cruel. Pedro era um apóstolo amoroso, só que ele era legalista. Ele tinha aqueles vícios ali ainda do judaísmo tradicional, e queria impor isso na vida dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Quem era batizado nas águas eram os judeus, e não os não-judeus. Quem ia para o templo na hora sexta, hora nona, eram os judeus, e não os gentios. Quem dava dízimo no templo eram os judeus, e não os gentios. Quem jejuava, o mandamento do jejum era para os judeus, não para os gentios. E quando Paulo pregava, Paulo anulava toda esta cerimônia, esse ritual, e pregava só Cristo pela fé. Mas aí Pedro veio querendo colocar um pouquinho de fermento. Paulo disse: não, aqui não. Vocês vão para os judeus e eu vou seguir o que Cristo falou. Vou para os gentios. Justificação pela fé, sem nenhum tipo de obra meritória. Mas o lobo cruel do século 21, ele inventa a obra. Já não basta aquele extrai da Bíblia descontextualizada, eles ainda inventam outras. É agorada, é chapéu do apóstolo, é meia do não sei o quê, é vassoura ungida.
Prisão, escravidão pastoral. Se a carapuça servir, engula. Porque é tudo invenção do homem. Ô irmão, se você está falando mal do líder, eu não estou dando nome. Eu estou falando de uma prática antibíblica e totalmente oposta a Cristo. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, irmão. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos, dizendo Paulo, se levantarão homens falando o quê? Coisas perversas para atrair os discípulos após quem? Que conversa é essa de que todo mundo com a Bíblia está chamando as pessoas para Jesus? É mentira, irmão. Ah, irmão, mas aí você está pregando, mas também você quer atrair as pessoas para você. Para mim? Se eu quisesse atrair as pessoas para mim, eu ia estar falando as verdades de Jesus? Não. Eu ia colocar aquilo que agrega a mim. Eu ia colocar as minhas ideias, mas eu não. Eu estou falando daquilo que a palavra está dizendo. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Essa conversa de que todo mundo aí que é crente, evangélico ou isso aqui, está seguindo a Jesus, é conversa fiada. Estão seguindo homens, líderes. Ô irmão Elcio, como é que você fala uma coisa dessa, irmão? Falo mesmo, porque eu também já fui um seguidor de homens em nome de Jesus. Ah, mas se estão seguindo, deixa. Segue quem quer, segue quem quer. Mas tem muita gente inocente que está seguindo por medo, por opressão, manipulação. Se você for... Tem uma pessoa aqui no nosso meio aqui agora, né? Que eu não posso dizer que é meu irmão. Mas no sistema estava mal de saúde. E os líderes diziam, sabe por que você está assim? Porque você está seguindo seu irmão, ouvindo essas mensagens. Era assim ou não era? Por que ele está aqui hoje? Porque deixou de seguir a homem, irmão. Você não vai ser curado porque você está desobedecendo o seu pastor e indo atrás do seu irmão, ouvindo essa palavra aí. Então imagine você ouvir isso. Isso é condenação. Você não vai prosperar se você sair, você não vai fazer isso se você não congregar aqui. Se você for para outra igreja, eu passo por você, não dou a paz do Senhor, porque você agora não é mais de Deus. Que isso, irmão? Quantas pessoas já estiveram aqui no nosso meio, saíram, foram embora e tal. Graça e paz de Cristo, a gente trata da mesma forma, porque eu não sou dono de ninguém, eu não quero ninguém seguindo a minha pessoa. Se está junto comigo é porque querem seguir aquilo que Cristo orientou, e não ficar seguindo o irmão Elcio. Eu vou ter o que para oferecer? Irmão, mas aí não tem como você abrir 4, 5 igrejas. Aí engraçado que chega alguém no nosso meio e diz assim, se eu fosse o irmão, abrir outra igreja em Salvador. Se eu fosse o irmão, abrir outra igreja não sei aonde. Eu olho para a cara dessas pessoas. Você está vendo a luta para reunir alguns irmãos aqui falando de Cristo? Se fosse para eu ser dono de igreja em cada esquina, sim. Aí a gente abria, colocava qualquer um que sabe pregar aqui. Vai lá, pede dízimo, pede campanha, fala de Jesus, fala do diabo, fala de todo mundo. E aí sim vai dar certo. Mas quando você vai falar de Jesus? Tínhamos um espaço lá em Sete Portas. Aquela rua ali, né? Rua, esqueci o nome. Não sei o que, Rita. A gente reunia lá mais de 20 irmãos em uma casinha. Terça e sábado. Foi de lá pra cá que eu bati a moto. Aí um pastor ligou pra mim e disse, o diabo está se levantando contra a tua vida, por que tu está fazendo a obra? Falei, não, irmão, foi o diabo não, foi um infeliz que passou na minha frente e me cortou de vez e entrou em outro bairro e eu cepei. O lugar ficava lotado.
Quando a gente falava, irmão, vamos ajudar aqui o irmão para pagar o aluguel, o coitado do irmão lá trabalhava, tirava metade do aluguel para pagar, porque não tinha ninguém para ajudar a manter o espaço. Aí as pessoas ficam... Outro dia uma moça me ligou, lá do CAB. Irmão, eu queria congregar em graça, eu acompanho vocês no YouTube. Minha irmã, com todo respeito à irmã, minha irmã, isso é uma brincadeira comigo, né, minha irmã? Se tu ouvir essa mensagem. Irmã, não tem como o irmão abrir uma igreja aqui no CAB, não? Falei, irmão, mora onde? Eu moro aqui perto do CAB. Vem abrir uma igreja aqui. Agora, se eu dissesse para essa irmã, a gente está lá em Lauro de Freitas, venha congregar, ou nos dá uma força lá, minha irmã, que está difícil manter lá o espaço. Essa mulher ia me xingar toda e ia dizer que eu era um lobo. Por quê? Porque as pessoas estão atraindo os discípulos após si, não após Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tome cuidado, queridos. O que Paulo estava falando aqui é dentro de um contexto bíblico espiritual, tá? Paulo está falando aqui de liderança, de pessoas que falavam de Deus. Paulo não estava falando aqui de uma religião disso. Não, Paulo estava falando aqui de pessoas que falavam de Cristo, falava da ressurreição, falava de Deus, só que com outras intenções. Então você vai ver gente falando de Cristo, de vida eterna, só que a intenção é outra. Paulo falou na carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, você vai lá nos versículos, acho que 10 em diante, você vai ver Paulo dizendo, olha, muitos estão pregando a Cristo por inveja, por contenda, outros até pregam com verdade. Aí Paulo diz, que importa? Importante que Cristo seja pregado, né? Mas Paulo sabia que tinha muita gente ali que pregava Cristo, não era por amor, era inveja, lucro, que virou negócio hoje. Ser pastor, não posso generalizar, que não quer dizer que todo líder é rico, tá? Ser um líder religioso, famoso, é ser empresário, bem sucedido. É um negócio de família. O pai morre, entra o filho morre, entra o neto. Não tem nada a ver com Deus, não é a igreja de Deus. Tome cuidado, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nada de Cristo. Só balela em nome de Jesus, porque a ceia da vitória é essa. Você acha que alguém vai para lá mentir usando o nome de quem? Pelo amor do Pai, não estou generalizando. Eu sei que tem muita gente que inocentemente ensina o que aprendeu errado, como eu já ensinei também. Então não me tenha como inimigo, como disse o apóstolo Paulo. Me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Paulo se defendia dessa forma. Eu sou inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade? Já fui bloqueado por líderes religiosos, já perdi a amizade de líderes religiosos, e estou aqui. A gente sofre essas calúnias, é herege, é desviado, é desigrejado. Eles dizem que nós não temos compromisso com Deus, porque aqui eu chego e digo que eu não sou pastor de vocês. Pastor de vocês é Cristo. Como é que mas se a Bíblia diz que Deus deu pastor? Sim, mas a Bíblia está falando de dom e não de dono. A Bíblia está falando de dom e não de donos. Não é esses pastores que são donos das pessoas. Onde diz com quem você deve casar, que roupa você deve vestir, o modo de cabelo. Isso é dono, isso não é Cristo. Aí, eram eles aí, ó. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua, escravo do sistema pastoral.
Por meio de filosofias, virou moda, nada contra a ciência. Pelo contrário, estude, se dedica, faça faculdade, o que você quiser, cresça. Mas virou moda pastor agora se formar em psicologia. Para quê? Irmão, ele não pode ser psicólogo? Claro que pode, irmão. Mas a questão é o motivo. Só para dizer que tem um diploma de psicólogo, mas ele não atua na área da psicologia, porque ele usa a psicologia para atuar no púlpito, usando a Bíblia. Porque é mais fácil psicologicamente manipular a pessoa. Já usa a Bíblia, já usa o diabo, usa Deus para dizer que Deus vai tirar, que o diabo vai tomar, que Deus não sei o que isso e aquilo. Aí vem a persuasão psicológica. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Embute na mente das pessoas. Pessoas ficam depressivas dentro desses lugares, dizendo que são libertas. Outro dia eu peguei um rapaz aqui para fazer um carreto para mim. Tinha tirado uma geladeira aqui, um fogão para doar. E Vera Lina está me cobrando até hoje. A gente está sem geladeira aqui, sem fogão. O fogão está aí, o fogão voltou, não foi? É outro. Mas a gente foi doar para uma pessoa que precisava. Aí eu contratei aqui o rapaz, e aí o rapaz conversando comigo, ele disse: meu irmão, minha mãe está depressiva. Ela está onde? Está lá na igreja da Pomba. E é tanto diabo, é tanta coisa que bota na mente da minha mãe, que minha mãe está doida, irmão. E eu sentia a tristeza dele, dizendo que a mãe estava louca. Mas estava onde? Lá. Eu dizia: sério? Ele: sério. Porque colocaram tanta coisa na mente dela, que tem que dar tudo, tem que sacrificar, e que o diabo está fazendo. E a mãe olha para os filhos e já está achando que os filhos são demônios. Falta de Cristo. São escravos de um sistema. Porque não segue a Cristo, segue aos homens. Deixa eu ver o horário aqui. Colossenses 2,18. Ninguém atue como árbitro contra vós. Ninguém atue como árbitro. Arbitrar sua vida. Sabe o árbitro de futebol? Pip, parou. Cartão vermelho, cartão amarelo, está expulso. Cartão amarelo, advertência, né? Cartão vermelho, está expulso. Paulo estava dizendo: ninguém atue na sua vida, não deixe ninguém atuar na sua vida como árbitro. Sou eu que mando em você. Você só viaja se eu permitir. Você só come essa carne se eu deixar. Porque eu sou seu pastor e nada te sobrará. Só se for assim. Eles deveriam ler assim: eu sou seu pastor, nada te sobrará. Ninguém atue como árbitro contra vós. Deixa eu tomar uma água. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos. Afetando humildade. Você sabia? E essa é a pior manipulação. Porque uma coisa, eu já passei por vários lugares na tradição religiosa. Eu já tive pastores mansinho, bem mansinho, sabe? Aquele pastor doce. Abraço e beijo, um amor de pessoa, nada contra a pessoa, tá? Nada contra a pessoa. Um amor de pessoa, coração puro, puro até a página B. Mas uma pessoa do bem, uma pessoa amável. E já tive também uns carrascos na vida. O general. Eu gosto do exército, porque Jesus é general. Não vai, e grita mesmo. Minha esposa levava dentro da cara dos líderes. Não vá, não faz, não sei o quê. São autoritários. Eles usam o autoritarismo para dizer que é a autoridade de Cristo. Não é. E a gente inocentemente achando que estava agradando a Deus porque estava se submetendo àquilo, baixava a cabeça. E eles, ó. Mas a pior não é nem aquele brabo que olha e diz: olha, você não vai fazer isso porque eu sou seu líder, e se você for, porque desse aí
você olha assim e diz assim: ah, sai daí, eu vou obedecer você, nada, e você vai embora, né? Você é brabo também, tô ligado. Aí você dá as costas e vai embora, porque o camarada ficou gritando com você, você não vai ficar. Mas tem uns, meus irmãos, que são mansinhos, afetando humildade. Não vai não, fica aqui. Irmão, cuidado, porque às vezes você pensa que até Deus, mas é o diabo armando. Ó, Arapuca, sutilmente, sorrateiramente, ele te persuade, ó. Começa a te persuadir. Meu Dindo e minha Dinda não estão aqui hoje? Dindo e Dinda de casamento, nossos padrinhos de casamento. Eu falei para minha esposa: eu quero pregar graça para esse casal, porque eu amo esse pessoal e eu amo gente, e eu quero pregar essa palavra para ver os meus irmãos bem. Aí minha esposa: Elcio, cuidado porque eles são missionários, né, da igreja lá do sistema. E ela, né, eu queria que ela estivesse aqui hoje para ela estar dando risada na minha cara. E ela era braba, profetizava e falava labachúria. Era uma baixinha mesmo. Era, não é, né? Ela não faz essas coisas hoje. Baixinha brava no sistema, pregava com autoridade, um amor de pessoa, mas a mente religiosa. Eu falei: eu vou falar. E minha esposa dizia: rapaz, não fala não, ainda não é o tempo. Eu sei que eu fiquei um bom tempo sem falar nada. Quando foi um dia eu falei: vou falar. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp dela, e aí ela não me respondeu nada. Eu falei: rapaz, essa irmã vai me crucificar, vai ficar de mal comigo. E aí comecei a mandar mensagem. Dízimo não existe, batismo nas águas não salva ninguém, era do judaísmo. Jesus mandou batizar, foram os judeus. Pedro batizou Cornélio por tradição judaica. Jesus não mandou Pedro batizar Cornélio, que era um cidadão romano. Filipe foi pregar para o eunuco de Candace, de outro país, mas Jesus não mandou Filipe batizar. Foi o eunuco que sabia a tradição deles e dizia: olha a água aí, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. E aí quando eu comecei a falar essas coisas, ela passou uma mensagem para mim: e agora, como é que eu faço? Eu digo: venha para mim, eu vou na sua casa, eu vou conversar contigo. Hoje, liberta pela graça de Deus. E eu lembro que ela disse assim: meu filho, meu marido, a gente congregava lá com um missionário Fala Mansa, todo mansinho. E ela dizia assim: ó, seu padrinho aí chorava e dizia assim: se esse homem não entrar no céu, mais ninguém entra, porque esse homem é muito santo. Eu digo: ô minha irmã, não é santo não, é manso. Manso. Mas se você olhar na placa da igreja, está lá: internacional, que de graça não tem nada, mas afetando o quê? Humildade. E você hoje que conhece o evangelho, você pega de cada mentira. Outro dia eu peguei ele falando uma mensagem, e no meio da mensagem ele mudou a conversa, porque ele ia se atrapalhar todo. Não, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não, porque você que tem que aceitar Jesus. Eu, para, volta a fita. Porque conhece a verdade, porque estudou na América com T.L. Osborne, que pregava em língua graça, porque ensinaram para ele a divisão pactual, lei para o judeu, Malaquias 4:4, porque só sabe falar de Malaquias 3:10, e esquece Malaquias 4:4, sabe da verdade, mas finge ser muito humilde, e as pessoas caem na lábia, firmando-se, afetando humildade. Culto dos anjos é um tal de ver anjo, irmão. Tem um anjo aqui, você já viu isso? Deus está me mostrando, meus irmãos, quando eu digo assim, Deus está me mostrando um anjo aqui, tem alguém aqui que está vendo algum anjo? Não, né? Pronto. Aqui eu já me posiciono como superior a vocês, porque eu disse que Deus me mostrou um anjo aqui, que está trabalhando, cortando laço. Você olhou para um lado, olhou para o outro, não viu. Mas o pregador que disse que Deus mostrou um anjo, olha o que... Oh, glória!
Olha o que Paulo estava ensinando, irmão. Não sou eu, não. Era Paulo ensinando lá no primeiro século, irmão. Abre os teus olhos, abençoado. Afetando, humildade. Ou culto aos anjos. Isso é culto aos anjos, culto a anjos. Deus está me mostrando um anjo aqui que subiu na parede ali, que desceu ali, que com a espada flamejante. E aí o camarada fica: eu creio, pastor, eu creio que o anjo está aqui. Só o pastor vê? Por quê? Estranho. É porque ele diz: ô irmão Elcio, você é invejoso. É porque você não tem intimidade que ele tem. Eu não tenho a mentira que ele tem. Eu falei: se a carapuça servir, então engula. Fui pregar em um congresso, me convidaram e tal, e quando eu cheguei lá e comecei a pregar e tal, e Deus revela coisa, né, irmão? Agora tem uma coisa: quando Deus revela coisa, não é para você ficar sabendo da vida da irmã, não, esqueça isso. Essa conversa de que Deus me revelou e conta a história da pessoa e bababá, isso é mentira. Quando Deus revela alguma coisa, é algo de você com Deus, que o pregador cita, fala até para você, mas ele não sabe de nada. Simplesmente Deus está se comunicando com você por um sonho, um projeto que você tem, por algo que está no seu coração, no coração de Deus, e Deus de alguma forma, porque ele não está limitado, ele quer trazer uma resposta para acalmar o teu coração. Mas não é que o pregador esteja sabendo. Eu estou pregando. E do nada Deus pode, dentro de uma fala minha, estar revelando algo através da minha vida para você. Mas é porque eu estou dentro de um contexto de uma oratória. E você, ó. E ainda que eu venha me direcionar para uma pessoa, eu não sei, Deus é quem sabe. Nós não temos tal costume porque nós entendemos em graça que não há necessidade de um destaque humano. Ei, Deus manda te dizer: se eu sentir algo aqui na minha vida de falar para algum irmão, eu sei que o irmão tem o espírito e tem a sabedoria, eu falo de um modo geral e o próprio irmão já recebeu. Já. E aí eu fui pregar em um lugar, eu fui convidado, e atrás assim tinha uma fila de gente sentado naquela forma deles, né? E eu fui pregar e teve balé, e teve dança, e teve coreografia, e teve não sei o que, apresentação do menino de Davi, não sei o que, bababá, bebê, bababá. E eu viajei, atravessei Salvador para ir pregar nesse lugar. Aí estava quase terminando o culto, aí disseram: agora é o pregador que veio de Lauro de Freitas. Igual. E aí do nada eu comecei a pregar uma palavra, tal. E do nada eu lembro como hoje que eu falei assim: olha, tem gente que às vezes está sentado aqui, olha como eu falei, tem gente, não falei daquela pessoa, mas Deus não sabia? Tem gente que às vezes fica sentado aqui, mas é porque está atrás de um cargo, é porque quer só uma posição na igreja, não é porque quer ter uma vida com Deus, é porque quer ter destaque, vive atrás de Cristo, atrás de consagração pastoral, atrás disso, atrás daquilo. Aí eu terminei a mensagem. Quando eu terminei a mensagem, a líder pegou o microfone e disse assim: irmão, o pregador entregou a mensagem que Deus mandou, agora nós vamos aqui consagrar os novos evangelistas e os novos pastores, que estava tudo ali. Eu lá sabia? Mas Deus sabia. Eu tenho certeza que teve gente ali que recebeu imposição de mão, óleo na cabeça, mas a consciência tudo pesada. Estou no lugar errado, não foi Deus que me chamou para isso. Por quê? Porque sabe que não tem nada a ver com Deus. É coisa de homem. Firmando-se em coisas que tenha visto, inchado somente pelo seu entendimento o quê? Carnal. Entendimento carnal. Deus me mostrou, Deus me falou, carne pura. E detalhe, nesse mesmo lugar onde a gente estava reunido e eu preguei a mensagem naquela noite, no momento do louvor, eu estou vendo uma irmã
colocando o irmão posicionado aqui e aqui e aqui. Eu curioso, né? Eu não entendi porque ela estava procurando espaço. Aí eu... Por quê? Aí a irmã simulou. Vai bater em você. E na hora de dar terra, para não bater uma mão com a outra. Pedindo espaço. Isso antes de entrar no pseudo-manto. Tudo manipulado. A pessoa vê aquele giro, parecendo um helicóptero. Ambiente favorável. A mente já contagiada com aquilo. Influência, irmão. Nós pregamos o evangelho há quase 8 anos. Você nunca viu e nunca verá uma pessoa se manifestando aqui endemoniada. Aí você pergunta por quê? Porque a gente não alimenta isso. Agora chega alguém aí sensível, chorando, falando de dificuldade na família, problema com droga, problema com cachaça, e eu queira fazer um outdoor aqui, traga aqui, bota a mão na cabeça, começa a soprar no ouvido, mão para trás. Quem é que está aí? Daqui a pouco o camarada está dando um chute na parede aqui, falando grosso, embolando a língua, caindo, e o pregador dizendo: sai demônio, sai capeta. Que capeta? Vocês lembram? Alguns aqui lembram. Não sei se esse irmão aqui é Divaldo, é Vivaldo. Nivaldo. É porque aqui tem... a gente conhece Divaldo, Vivaldo, Nivaldo, tanto... Aldo, e tem Aldo também, né, irmão Aldo. Estávamos na Sete Portas, mas o irmão Cunha, acho que esteve lá, irmão Vera, Luiz também, que chegou a pessoa embriagada, chorando, e todo mundo achando que estava endemoniado, e o camarada chegou aí causando baderna, tal, então eu falei: aí, ó, agora bota a mão aí e sopra para ver se não cai aí. Por quê? Porque a mente já entra no ambiente daquele por causa da... A gente chamou, conversou, sentamos com ele, demos não sei se foi uma água ou foi um café, abraçamos o irmão, café, ensinamos a palavra, o irmão agradeceu, a pessoa, né? Agradeceu, abraçou a gente, disse que ia voltar. Cadê o demônio se manifestando? Agora aqui na gravação, vocês que estão aí exorcizando demônios, falo por experiência, que eu já entrei em terreiro, e vai, e cai, e joga, e sopra, e nego voa. Nego não é no preconceito não, é só uma força de expressão, tá? Que eu não sou loiro. Faça fila, Lauro de Freitas, Rua Santa Cecília, aos domingos, 9 da manhã. Pode catar, você, pastor legalista, líder, pode catar todos os endemoniados aí que você não expulsa e faça fila aqui para ver. Não manifesta um. Vai dar show. E a gente vai continuar tomando café e mandando sentar para ouvir. Se não quiser ouvir, vai embora. Porque eu nunca vi demônio endemoniado perder o demônio do corpo quando toma um tranquilizante. Porque tá cheio de demônio. Chega na UPA, toma uma injeção na veia e o demônio foi embora. Mas na igreja não. Na igreja tem que dar show. Isso é engano. Um se manifestou na casa da minha Dinda. Peguei no pé da minha Dinda hoje. Se manifestou na casa da minha Dinda e empurra o hack e derruba tudo. E a irmã chama ali, pelo amor de Cristo, o pastor, e chama também o irmão Elcio, que é o irmão do fogo. E aí chega lá o pastor e chega lá o irmão Elcio, e o pastor sai capeta, sai diabo, e o camarada levantava e tal, e um hack de mármore pesado, ele já queria levantar e tal. Cara, eu queria ela aqui agora para dar risada com vocês, na casa de Dinda. Eu sentei no sofá e fiquei só de bituca olhando. E eu era cheio de fogo. E o pastor vai, expulsa e nada. Aí eu levantei. Sai, Satanás! Dei um sopro, não sei se foi o bafo. A jaca. Camarada olhou para mim e disse assim: eu não posso com você, porque você tem fogo nos olhos. Eu, aleluia. Vai embora. O demônio foi expulso. Quando é no outro dia que eu passo na rua, vem ele lá para cá.
Irmão, o demônio de vez em quando me pega, irmão. Bota a mão na minha cabeça aqui e expulsa esse demônio de novo. Eu disse, como é que é? Aí eu fui pra carne, irmão. Me perdoe, mas aí eu fui pra carne. E olha que eu não conhecia a graça não, viu? Mas eu nunca fui bobo. Falei, vem cá, tome vergonha na sua cara. Que demônio é esse que eu expulsei anteontem? E você tá aqui botando a cabeça para mandar ele embora de novo? Eu entendi que aquilo ali era a mente já manipulada, porque onde ele passava, por certo, tinha isso já. E aí um dia uma pastora falou para mim, uma pastora falou para mim, eu passei 9 anos na igreja da Pomba, e 9 anos eu passei lá expulsando um demônio da mesma pessoa. Por quê? Porque os líderes usavam como outdoor, se manifesta, cheira aí, bebe aí, vomita aí, sugestões, psicologia. Não é eu pegar um menino aqui agora e dizer assim, bota pra fora que você comeu. Não, isso é um trabalho, isso é um processo, irmão, isso é mente, isso é um processo psicológico, começa aos poucos. Você já viu um abusador de criança? Não vai lá abusar de ver, não. É dando uma balinha, é cativando ali, é inventando coisa. Você já viu um homem que agride a sua esposa? Não é num dia que ela acorda e dá um soco, não. Começa ali um processo nos bastidores. É um ambiente preparado para aquilo. Ninguém fica viciado por beber um gole de cerveja. Agora fique no meio. Aí, ó, entendimento carnal. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 13. Vamos lá por causa do horário. 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos. Está vendo aí? Que Paulo estava falando de líderes. Irmão, você está falando mal dos pastores, dos apóstolos, dos profetas. Eu estou falando da palavra que denuncia os falsos. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de quem? Apóstolo quer dizer o quê no original? Enviado. Aquele que foi enviado ou levantado por Deus. O camarada chega assim e diz assim, eu sou apóstolo, eu sou pastor, Deus me levantou. Você não conhece as escrituras, você diz, o camarada diz que é pastor, diz que é profeta, diz que é apóstolo, eu vou acreditar. Disfarçando-se lá, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Ninguém vai dizer que é do engano, vai teoricamente falar a verdade. Mas são meias verdades, irmãos, que se você não atentar, você come gato por lebre. Tem mais, irmão? 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais escravo de... Então existe ou não existe uma escravidão pastoral? Você sabe que existe. Cristo comprou a igreja com sangue, mas as pessoas estavam fazendo-se escravo de homem. Você ali, olha o contraditório. Eu digo aqui para vocês aqui também na gravação. Querido, entenda uma coisa. Vocês são livres. Estão livres. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque Paulo disse, Gálatas 5 primeiro, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Então eu estou falando alguma mentira quando eu digo que vocês são livres? Eu estou falando de quê? De liberdade, hein? Agora eu também estou dizendo que porque você é livre, você pode fazer o que você quiser na sua vida? Não, porque Paulo também disse, tudo é lícito, mas nem tudo. Você é livre
de escravidão humana, religiosa, você precisa também ser livre de você mesmo. Porque nós não podemos pregar uma liberdade de espírito. É faxina? Onde você é livre, você está abençoado, você é salvo, mas dá a entender que então, é por isso que muitos se enganam quando ouvem a palavra da graça. Ah, do jeito que vocês pregam, então o camarada pode beber, pode se prostituir, pode roubar. Vai! Papai do céu corrige e disciplina o filho que ama. Você não perde a salvação. Salvação é eterna, é um dom de Deus irrevogável. Mas quando conscientemente você, sendo livre em Cristo, você usa da liberdade para licenciosidade, para dar ocasião da carne, pode preparar a colheita, irmão, porque tudo que planta colhe. Ó, irmão, eu sou livre, eu sei que salvação eterna não se perde, mas eu enchi a cara de cachaça, minha esposa me botou para fora. Vai colher agora. Até você se restaurar, conversar, se perdoar, meu irmão. E o que adiantou saber que não perde salvação? O que adiantou dizer que não precisa dar dízimo, se não sabe usar da liberdade? Cristo me libertou de um sistema de 18 anos, de medo, de escravidão. Agora hoje eu estou há 8 anos pregando o Evangelho da Graça. Eu vou usar da minha liberdade para fazer o que eu bem entendo, o que eu bem quero. Vai, Elcio. Vai. Eu sou livre, não de Cristo. Ó, essa frase é forte. Você é livre, não de Cristo. Você é livre em Cristo. Por que você não é livre de Cristo? Porque se você é filho, você está preso nele. Jesus disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é? Tem jugo e tem fardo de Cristo. Ou seja, consciência. Eu sou livre, eu jogo minha bola, eu faço meu boxe aqui com meus alunos. Eu estou aqui com vocês pregando, vou na praia, eu posso ir no cinema, eu sou livre. Eu ando de camiseta, sou livre, ando de bermuda, sou livre, ando de descalço, eu sou livre. Agora, a partir do momento que eu uso essa liberdade para chegar na boca do bar, encher a cara de cachaça, chegar em casa e chegar para minha esposa, qual é, velho? Sou livre, estou em graça. O pau vai quebrar e quem vai apanhar sou eu. Entendeu? E que liberdade é essa? Sem sabedoria? Sem conhecimento? É por isso que muitos em graça se enganam. Aí o sistema religioso prefere dizer que é obediente porque tem medo de fazer alguma coisa. Eu não faço por medo. Eu não faço por consciência. Você não faz por medo. Você não faz por consciência. Amém? Fostes comprado por bom preço, não vos façais escravos dos homens. Acabou? 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou nos últimos tempos, era lá no primeiro século, tá? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já falamos em outras mensagens que espíritos enganadores aqui, doutrina de demônio, é ensinamento, é doutrina, tá? É mensagem, tá? Tem nada a ver com seres. Olha lá, 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Fala mentira achando que está falando verdade. Pela hipocrisia de homens. 3:6, 2 Timóteo. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Esses homens entravam nas casas e as mulheres carregadas de concupiscência de pecado, ele estava ali instruindo, dizendo que era aquilo mesmo, está certo, está tudo ok. Mas para quê? Satisfazer as concupiscências das pessoas. Eu não estou aqui para fazer a concupiscência da pessoa. O que é fazer a concupiscência da pessoa? É agradar. Se é para agradar os homens, eu não posso agradar Cristo. Ou eu escolho agradar Cristo pelo Evangelho, ou eu vou tentar agradar a pessoa. Agora, quem quer agradar Cristo, logo me vê tentando agradar Cristo, vai estar feliz, porque estamos todos juntos, no mesmo propósito. 3:7, 2 Timóteo. Sempre aprendendo,
mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Sempre aprendendo uma coisa. Vai aqui, aprende uma novidade, foi ali o pastor não pula, eu vou naquele que o pastor pula, ali o pastor disse que não... E vai procurando, sempre aprendendo alguma coisa. A mente fica cauterizada, cheia de informação. E ali pode comer carne de porco, aqui não pode, ali guarda sábado, aqui não guarda, porque ali dá dízimo, ali não dá, porque ali tem véu, ali não tem véu, é porque ali sobe no monte, aqui não sobe no monte, e é uma confusão, ninguém aprende de Cristo, só aprende do homem. O líder X, o líder Y. E a alma, a mente confusa, não entra no descanso. Jesus quer, Cristo quer que você esteja no seu descanso. Você tem que sair daqui, você que está me ouvindo aqui, colocar a cabeça no seu travesseiro, dormir em paz, ter paz de espírito, descanso. Ainda que as aflições da vida cheguem na sua vida, desculpa aí a redundância, ainda que as aflições batam a sua porta, você vai ter descanso em Cristo para resolver as coisas, e não ficar desesperado porque você tem contas a pagar, porque você tem que resolver alguma coisa. Eu tenho que estar no descanso. Estar no descanso de Deus não é cruzar os braços e se acomodar. É confiar e descansar. Tito 1, 10 e 11 nós encerramos. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que prega legalismo, prega Moisés. Aí disse Paulo, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então, meus amados, que essa palavra encontre raiz no teu coração, que essa palavra seja glorificada como convém, que você não me interprete mal, não tenho nada contra o irmão de igreja X ou Y. O meu compromisso é com o Evangelho, tá? Então, nosso compromisso é com a verdade de Cristo. Então, não me tenha como inimigo, por favor. Mas não existe deixar de falar isso aqui por amor. Uma pessoa me passou uma mensagem no meu WhatsApp. Eu acho que é bom você não falar dessas coisas não, irmão, porque isso ofende os irmãos. Eu nem dei o trabalho de responder. Porque se ofende, não é porque eu estou lá ofendendo a pessoa. Até porque eu não conheço a pessoa. Se ofende, se machuca, é porque a pessoa deve. Se alguém chega para você e diz assim, você é um mentiroso. Se você não é um mentiroso, pode chover canivete em cima de você. Sua consciência está... Me chama de herege, disso e aquilo. Olha a minha cara de preocupado. Nada me atinge. Agora, a partir do momento que eu faço uma coisa errada e estou tentando esconder, e alguém diz assim, olha, aí aquilo ali vai me atingir. Aquilo ali vai me afetar. Então é a questão de consciência de cada um. Cristo pregava assim, denunciava o sistema zelote, farisaico, saduceus. Paulo pregava assim, denunciava o sistema judaico da sua época, ao qual ele fez parte. E os pensamentos dos filósofos em Atenas, na Grécia. Então sempre seremos confrontados. Mas quando você tem consciência que você está... na medida do possível, que nós não somos donos da verdade, mas na medida do possível, tentando viver a justiça de Deus, esqueça tudo. Amém? Graça e paz, abençoados, graça eterna, e até o próximo encontro.